Aonde eu encontro o que regulamenta os impostos? Primeiro, Código Tributário Nacional. Do artigo 16 ao artigo 76 do Código Tributário Nacional, eu tenho à disposição do que é o imposto e de como é que funciona. Segundo, ainda, artigo 145, inciso 1 da Constituição Federal, quem pode instituir esses impostos. O artigo 146, inciso 3, a linha A, quando eu falo da parte das normas gerais do direito tributário, e ainda falamos no outro bloco, o que pode ser instituído por lei complementar em relação aos impostos, veremos também. E ainda, como o artigo 146, inciso 3 fala que é por lei complementar que eu instituo, regulamento os impostos, eu tenho que ter uma lei específica para os impostos. Portanto, tenho a Lei Complementar número 87, que é referente ao ICMS, que é a Lei Candir, e tenho ainda a Lei Complementar 116, que é do ISS, ou ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. São as leis que regulamentam, né, além do Código Tributário Nacional, que regulamentam essa espécie tributária que é o imposto. Pois bem, lá no nosso artigo 145, inciso 1, ele diz quem é que pode instituir o imposto. Vamos dar uma olhadinha? Compete a quem? União, Estado, Distrito Federal e município instituir o quê? Impostos. Beleza? Então, Constituição definindo quem vai instituir, de quem é a competência tributária. Essa competência tributária entre União, Estado, Distrito Federal e município, ela é uma competência privativa, exclusiva. O que quer dizer isso? Quando já falamos antes de competência tributária, ficou muito claro que a competência tributária é aquela delegada pela Constituição Federal para você instituir o tributo, certo? Então, caberá a estes entes de forma privativa. Lembra camarote, balada, pulseirinha, que eu já brinquei isso no outro módulo? Pois é, só entra quem no camarote? Quem tem a pulseirinha, só quem é VIP. Nesse caso aqui, só quem é VIP pode instituir imposto. Quem é? União, Estado, Distrito Federal e município. Então lembra, exclusivo é sinônimo de privativo, beleza? Para entendermos bem o fato gerador do imposto, é importante que a gente analise o artigo 16. Lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional, ficou evidente, ficou notório que o fato gerador do imposto nada tem a ver com a vinculação de uma atividade estatal. Como assim? Não precisa, para que o serviço seja prestado, não precisa que o Estado realmente faça um serviço para cobrar o imposto. Quer ver um exemplo do que a gente fala sempre errado? Ah, eu não quero... por que eu pago IPVA, né, que é Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, se a rua está esburacada, se o asfalto está horrível? Nunca diga isso, certo? Por quê? Porque eu não pago IPVA para que se arrume uma calçada, para que se arrume uma rua, para que tapem os buracos de uma estrada. Eu pago IPVA porque ele reflete diretamente uma atividade da minha vida, algo referente ao meu patrimônio como contribuinte. Por isso que diz o artigo 16 da seguinte forma: imposto é tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação, veja bem, independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte. Então, o que realmente vai importar para ser o fato gerador de um imposto? Exemplo, eu, contribuinte, auferi renda. Receber dinheiro, ganhar, auferir renda é fato gerador do imposto de renda. Eu ser proprietário de um veículo automotor. IPVA. Por quê? Porque eu tenho uma propriedade que é o fato gerador do IPVA. Ou ainda, eu adquiro um imóvel, sou proprietário de um bem imóvel urbano, então pagarei IPTU. Então veja bem, o imposto está sempre vinculado a um fato gerador provocado pelo próprio contribuinte. Nada tem a ver com atividade estatal. Então o Estado não precisa me fazer nada para que possa me cobrar o imposto, ok? Segundo, diz Paulo de Barros Carvalho, nosso grande Paulo de Barros Carvalho, o que ele diz? Podemos definir imposto como tributo, já sabemos, que tem por hipótese de incidência um fato alheio a qualquer atuação do poder público. Exatamente como eu já dizia lá no artigo 16 do Código Tributário Nacional. O que nós temos que diferenciar? Como nós temos uma competência da União, Estado, Distrito Federal e município para instituir impostos, eu tenho impostos que são de competência de cada um deles. Então vamos ver quais são esses impostos e a quem compete a instituição. Ou seja,
Lá no artigo 153 da Constituição Federal, determinou quem? A União instituirá os seguintes impostos. Vamos olhar? Quem é o II? Imposto sobre importação. IE, Imposto sobre exportação. IR, Imposto sobre renda, né? Rendas e proventos de qualquer natureza. Tá tudo lá no nosso artigo 153 da Constituição Federal. Mas instituirá imposto sobre IPI, Imposto sobre produtos industrializados. Sobre o IOF, Imposto sobre operações financeiras de câmbio e seguro relativos a títulos e valores imobiliários. E ainda ao ITR, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Portanto, temos esses impostos federais e temos mais 3 tipos dentro do âmbito federal, que são o Imposto sobre Grandes Fortunas. Você não paga o Imposto sobre Grandes Fortunas? Porque, na verdade, a Constituição Federal, lá no artigo 154, disse que a União poderá instituir impostos sobre grandes fortunas. Lá em 88 e até hoje não fez. Então, é um imposto, como a competência não é caducável, né? Ele poderá instituir ou não. Só tem um detalhe. Se instituir, deverá ser por lei complementar. Não pode ser por medida provisória. Da mesma forma, poderá ainda a União instituir impostos residuais. O que é isso? Já vamos ver. Está lá no nosso artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. E ainda, também só poderá ser feito por lei complementar se instituir esses impostos residuais. Não pode ser por medida provisória. E temos ainda o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra, que a gente não vê no Brasil, porque graças a Deus não temos, né, guerras externas, né, iminência de guerra externa. Se caso houver necessidade, poderá ser instituído por medida provisória, ou seja, o presidente tem competência para instituir o Imposto Extraordinário de Guerra por medida provisória, ok? Vamos entender o que é este imposto residual. Diz o artigo 154 que a União poderá criar impostos que ainda não foram criados, que não foram previstos na Constituição Federal. Ah, é? Como assim? Então, por exemplo, poderá a União instituir impostos sobre naves espaciais? Poderá. Por quê? Porque eu não tenho nenhum imposto ainda que faça incidência sobre naves espaciais, certo? Ou seja, ela pode criar um imposto não previsto ainda na Constituição. Só que tem um detalhe, existem alguns requisitos que ela tem que seguir. Vamos dar uma olhadinha? Qual é o primeiro? Lei complementar. Ela só poderá instituir o imposto residual, que ainda não foi criado, por lei complementar. E por quê? Justamente por quê? Porque nós temos que ter a maioria absoluta, certo? Para aprovar esse tipo de imposto. Por isso que é necessário ser por lei complementar, jamais podendo ser, então, por medida provisória. O que mais? Quando eu criar este imposto residual, este imposto não poderá ter nem o mesmo fato gerador e nem a mesma base de cálculo de algum imposto já criado, já previsto na Constituição Federal. Exemplo, o Estado tem competência para instituir IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Pois bem, se a União for instituir um tributo, um imposto que for referente a um veículo automotor, não poderá ter a mesma base de cálculo, ou seja, o veículo automotor. Por quê? Porque já existe na Constituição. Então, não posso usar a mesma base de cálculo, para a instituição desse novo imposto. Então, esse é o segundo requisito para eu criar. Pois bem, criado esse requisito, automaticamente você não poderá jamais fazê-lo por medida provisória, como eu havia dito antes. Passado para os nossos impostos estaduais, porque é de competência estadual também os impostos, nós temos que levar em consideração quais são eles, tá? Então, nós temos lá no nosso artigo 155 da Constituição Federal que delegou ao Estado a criação desse tipo de imposto. Quais são eles? ITCMD ou ITCD, que se chama, ou seja, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Lá no inventário você paga ITCMD, você doou, você vai pagar ITCMD. ICMS, isso nós estamos cansados de pagar. Você tomou cafezinho na padaria? Pagou ICMS. Você comprou roupa? Pagou ICMS. Você comprou um computador? Pagou ICMS, certo? Na sua conta de energia elétrica, você pagou ICMS. Lá no Netflix, lá na internet, pagou ICMS. Por quê?
Imposto sobre circulação jurídica sobre serviços e mercadorias e também sobre transmissão de comunicação. Ou seja, o que é circulação jurídica? Circulação de compra e venda, não é circulação física, tá? Circulei com o computador na rua, vou pagar ICMS? Não, vou pagar ICMS justamente pela compra e venda desse produto. O que mais que o Estado pode instituir? Nosso IPVA, que eu estava usando como exemplo, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ok? O que mais? Além da União, Estado, temos ainda quem? Os impostos municipais. Está lá no nosso artigo 156. Primeiro deles, IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, certo? ITBI, segundo imposto que o município pode instituir. Qual é? Incidência sobre transferência de bens imóveis, certo? Ou seja, você vendeu ou comprou um imóvel, foi lá transferir no cartório, você vai pagar ITBI, certo? Sempre tem caráter oneroso, tem uma troca em dinheiro pelo bem e é sempre sobre bem imóvel. E ainda o ISS, a gente chama assim ISS, mas pode ser chamado também de SSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Prestei serviço, pago ISS, advogado paga ISS. Se você hoje não tem uma sociedade constituída pela OAB, você provavelmente na sua prefeitura, você paga um ISS fixo, independente de se você prestou serviço ou não, né? Porque é um tipo de advocacia que cada prefeitura define. Se você tiver pelo Simples Nacional, tem uma outra forma de pagar a ISS. Verifique lá, dê uma olhadinha. Pois bem, trouxe aqui para vocês um organograma demonstrando quais são os impostos, de qual é a competência de cada um. Então veja lá, aqui na primeira coluna temos do artigo 153 da Constituição Federal quais são os impostos federais. Na segunda coluna, artigo 155, quais são os impostos estaduais. E aqui na última, artigo 156, são os impostos municipais. Mas olha só, quando falou lá no artigo 145, falou União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, o Distrito Federal entra onde nessa história? O artigo 147 da Constituição Federal dá a possibilidade do Distrito Federal instituir impostos de forma cumulativa, ou seja, lá no Distrito Federal, como não é um município, o Distrito Federal instituirá todos os impostos municipais. Lá, em relação aos tributos estaduais, da mesma forma, no Distrito Federal instituirá os tributos estaduais. Tudo com base no artigo 147, na nossa competência cumulativa que foi dada ao Distrito Federal, certo? O que mais? Então, temos os federais, que são os residuais, que já entendemos qual é a classificação. Temos os impostos extraordinários de guerra, que a gente já entendeu também, que eu posso fazer por medida provisória. E, por fim, também defino como é que será a instituição desses impostos lá nos territórios, de acordo com o artigo 147 da Constituição Federal. Lembra que eu falei que os impostos não são vinculados a uma atividade estatal, que depende do fato gerador praticado pelo próprio contribuinte? Até por isso, a gente vai entender agora por que existe no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, que define que ele é não afetado, não destinado. Como assim? Tá aqui, ó. Não há vinculação, ou seja, o fisco te cobra o imposto proporcional ao seu fato gerador, não vinculando a uma atividade estatal. Por isso que ele é não vinculado, não afetado, certo? E o que vai acontecer? Tudo que for arrecadado referente aos impostos vão para um caixa único. Vai lá para o caixa único, aquele buraco negro, a gente não sabe o que acontece lá, mas vai tudo para lá. Ele não é arrecadado para cobrir algum tipo de despesa, como a gente vai ver lá nas taxas. Não, ele simplesmente é sem afetação, sem destinação. Arrecada o imposto e boto lá no caixa único do governo, onde ele, segundo o seu orçamento, vai definir como isso vai ser feito. Só que existe um problema. Apesar dele ser não destinado, né, não afetado, não vinculado, a gente sempre tem algum tipo de exceção. Nossa, aprendi a regra, vem a exceção. Você pode ter certeza disso. Então, eu entendi. Ah, professor, no artigo 67, inciso 4, já sei que o imposto não é afetado, não é destinado. Exatamente. Só que ele faz uma ressalva. Olha o que diz o artigo 67. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo, despesas, né? Ou seja, são vedados essa destinação. Ressalvados, o que ele diz? Agora ele vem e detalha
quais são as hipóteses que cabem a essa exceção. Vamos desmembrar e vamos analisar cada pedacinho desse inciso 4. Primeiro ponto, ele ressalva, ou seja, não destina imposto com exceção dos impostos direcionados conforme o artigo 158 e o artigo 159. O que quer dizer isso? É quando a União arrecada, quando o Estado arrecada impostos e é obrigado a pegar parte dessa arrecadação e destinar para os municípios. Opa, mas só um pouquinho. Quem instituiu foi a União? Sim. Quem instituiu foi o Estado? Sim. Era de competência deles? Sim. Eles arrecadaram? Sim, da mesma forma. E aí? E aí que esse artigo diz, tudo bem, vocês são os primos ricos, então vocês vão ajudar os municípios. Parte do que vocês arrecadarem desses impostos, vocês vão destinar aos municípios. Pois bem, como isso funciona? Fiz um quadrinho resumindo o artigo 158, que diz, a União arrecada e cobra imposto de renda. O que ela vai fazer? 100% para os municípios. A União arrecada o ITR, vai ficar 50% para os municípios. Detalhe, poderá ficar até 100%. Se o município for responsável por fiscalizar e arrecadar, quando nós falamos lá de competência tributária, nós falamos de quem? De capacidade ativa tributária, que está no artigo 7º do CTN. Se esse município que recebe 50% se vinculou à União por meio de convênio, ele passou a ter a capacidade ativa tributária, onde ele fiscaliza e arrecada esse TR. Então, não só os 50% do artigo 158 ficará com 100% da arrecadação. E ainda, os estados arrecadam IPVA e são obrigados a deixar 50% para o município. E ainda, o mesmo estado que arrecadou ICMS, porque é da sua competência, vai deixar 25% para cada município, certo? Então, dê uma olhadinha com calma no artigo 158 da Constituição e também no artigo 159, porque ele é bem criterioso e ele demonstra a destinação para onde é remetido essa arrecadação, ok? Segundo ponto, segunda ressalva do inciso 4 do artigo 67. O que mais que eu posso ressalvar e afastando a afetação? Posso destinar parte dos impostos arrecadados para a saúde, desde que eu obedeça o quê? O artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal, que fala destinação de recursos para desenvolvimento do ensino. Segundo, artigo 212 da Constituição Federal, que fala destinação de recursos para atividade da administração tributária e ainda tudo que for destinado do artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal. Então, posso destinar para a saúde desde que cumprindo com esses artigos da Constituição Federal. E mais, terceira ressalva do inciso 4 do artigo 67, ou seja, posso destinar, destinar imposto quando? Está lá, prestações de garantia para, segundo o artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal. Operações de crédito por antecipação de receita, a União garantia a contra-garantia e pagamento de débitos com esta. Então, é a parte de financiamento da União, você vai conseguir fazer uma destinação burlando, entre aspas, ressalvando o princípio da não afetação. Dando prosseguimento, pensando lá na Lei Complementar 146, que eu comecei no início da aula, o que eu disse? O artigo 146.3, letra A, que vai dispor sobre normas gerais de direito tributário, lá no inciso 3º, a linha A, ele é bem específico. Ele fala o quê? Que caberá à lei complementar definir para os impostos a sua base de cálculo, seu fato gerador, quem é seu contribuinte. Então tem que vir uma lei complementar e dizer, imposto, você, por exemplo, ICMS. ICMS, a lei complementar 87, que é a lei Candir, definirá quem é a base de cálculo, fato gerador e quem é o contribuinte de ICMS. O mesmo na Lei Complementar 116, que determina o artigo para o ISS, ou seja, quem é o contribuinte, qual é a base de cálculo e qual é o fato gerador. Então, sempre, até a regra geral, você precisa de uma lei complementar para definir quem são esses três em relação aos impostos, ok? Por que é tão importante a gente saber isso? Veja bem, chega um cliente para você com um caso sendo cobrado de um determinado imposto criado não por lei complementar, onde ele foi alterou lá a base de cálculo do imposto, por uma lei ordinária, ou pior ainda, por um decreto. Eles adoram fazer isso. Ou pior ainda, alterado por uma portaria, por uma instrução normativa da Receita Federal.
Daí você vai dizer, não, calma aí, você não vai pagar isso não. Isso aí é inconstitucional. Mas por que é inconstitucional? Porque eu estou vendo aqui, ó, a base de cálculo desse imposto foi alterada por um decreto. Ou seja, o contribuinte não pode ser compelido a recolher o imposto definido por decreto a sua base de cálculo. Tem que ser por lei complementar. O que você faria nesse caso para afastar a cobrança? Justamente na a parte da prática, né? Você pode propor uma ação declaratória pedindo excelência. A partir de agora, eu não vou recolher esse tributo frente a essa ilegalidade, frente a esta inconstitucionalidade que está violando o artigo 1463, a linha A da Constituição Federal. Ou seja, quando a gente começa a olhar, parece assim um monte de blá blá blá, um monte de doutrina, mas não é. Você está vendo que esse tipo de requisito é que pode exatamente definir, fazer com que você consiga afastar a cobrança indevida em relação ao seu cliente. Ainda quanto à lei complementar, quando eu falei de base de cálculo e fato gerador, veja bem, olha aqui, ó, o artigo 32 do CTN define o que é fato gerador para o IPTU, porque eu falei o quê? Lei complementar de ICMS, lei complementar de ISS, né, do artigo 116, ou a lei complementar 116. Mas o IPTU não tem uma lei complementar como tem o ICMS, como tem o ISS. Mas, lembra que eu disse que pelo princípio da recepção, o CTN foi recepcionado como lei complementar? Por isso, o artigo 32 do CTN define o que é fato gerador do IPTU. Se ele define o que é fato gerador do IPTU, é porque ele está atuando como uma lei complementar. Portanto, tudo certo, tudo regular, ok? O que mais? Quando a gente fala sobre base de cálculo de imposto, eu não posso atrelar ao valor do bem, certo? Ou seja, correlação com riqueza que estaria sendo manifestada em que quantidade? A base de cálculo é o seguinte, se eu tenho um imóvel do valor de 100 mil reais, eu tenho um imóvel de valor de 200 mil reais, a incidência do IPTU será realmente sobre o valor do imóvel, né? Ou seja, eu tenho que saber qual é o valor do imóvel. O mesmo acontece no meu caso do IPVA. O IPVA, a base de cálculo, eu tenho que saber qual é o valor daquele veículo. Eu tenho lá uma tabela FIP, onde vai definir qual é o valor do veículo. Seja se ele é de transporte, se ele é de lazer, né? Enfim, dentro da sua classificação. Então, primeiro, qual é a base? Pego o bem e vejo qual é a base sobre qual vai incidir. Eu gosto muito de usar para base de cálculo, para vocês lembrarem o que é uma base de cálculo, eu gosto de usar a expressão da pizza. Imagine sempre uma pizza, né? Ali cheia de fatias. Isso é a nossa base de cálculo. Tanto é que se a pizza for maior ou se ela for menor, quando eu incidir essa alíquota sobre a pizza, eu posso tirar uma fatia, duas. Essas fatias que eu vou retirando é justamente o imposto que eu estou pagando. Então lembre sempre disso. Base de cálculo, pizza. Vocês vão lembrar maior ou menor. É a melhor forma de lembrar de base de cálculo, ok? E mais, quem é o contribuinte do meu imposto, certo? Aquele que manifesta direta e pessoalmente a respectiva riqueza. Lembra que eu falei? Se eu tenho um imóvel, vou pagar IPTU, certo? O valor venal do imóvel vai definir qual é o IPTU a ser recolhido. O mesmo vai acontecer o quê? No artigo 34. Então, ou seja, o Código Tributário Nacional, no artigo 33, no artigo 34, define lá quem é o contribuinte que vai recolher o imposto. Ou seja, de novo, Código Tributário Nacional valendo como lei complementar. Veja bem, eu falei até agora que todo imposto tem que ter lei complementar. Assim como eu falei do ISS, que tem a lei complementar 116, falei do ICMS, que tem lei complementar Candir, que é a lei 87. O que aconteceu? O IPVA não tem lei complementar para disposição. Por quê? O artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal assim determinou. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, já que eu não tenho uma lei complementar que disponha sobre o IPVA, caberá a cada estado criar a sua própria lei vinculando o funcionamento do IPVA, certo? E o que acontece? Lá, onde é que foi ratificado isso? O Supremo, ao julgar, assim decidiu, dessa forma. Ação direta de inconstitucionalidade, partilha de bens. Aqui, ó, é uma DI MC 2298, relator Celso de Mello, certo? Supremo. Partilha de competências estatais em matéria tributária. A Constituição da República, com sede de matéria, define arquétipo genérico inerente a cada espécie tributária. Beleza.
em razão de elementos mínimos que deverão compor. A respectiva hipótese de incidência do IPVA, outorga de competência impositiva dos Estados-membros do Distrito Federal, ausência de legislação nacional, certo? De competência da União, artigo 146, 3A, destinada a regular em seus aspectos gerais essa espécie tributária. Possibilidade do Estado-membro e do Distrito Federal virem a instituir esses impostos com fundamento no artigo 24, parágrafo 3º da Constituição. Ou seja, o Distrito Federal, o Estado criará uma lei específica para regulamentar o IPVA. Não procurem lei complementar do IPVA que vocês não vão encontrar. Procure a legislação estadual e distrital, certo? Que não existe, justamente com base no que diz o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal. Detalhe, o que a gente está vinculando até agora? O imposto deve ser recolhido sempre vinculado ao quê? Ao fato gerador, né? A quem pratica o fato gerador. Se eu pratico o fato gerador, dependendo, ele vai ter um impacto a ser arrecadado mais ou menos. Ou seja, eu estaria analisando a capacidade contributiva desse contribuinte. Onde está isso? Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Ou seja, dentre todos os princípios constitucionais tributários, o princípio da capacidade tributária interfere diretamente da seguinte forma. A União, Estado, Distrito Federal, e os municípios instituirão o quê? Impostos, já sabemos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados pela capacidade econômica do contribuinte. O que quer dizer isso? Quem tem mais, paga mais. Por isso, capacidade contributiva. Quanto mais você ganha, mais você paga. Quanto maior e mais valiosa for sua casa, maior será a arrecadação do seu IPTU, né? Da mesma forma. Quanto mais caro for seu carro, maior será o IPVA. Então, capacidade contributiva reflete o quê? Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Claro que a gente, se entrar numa questão social e a gente for julgar, vai dizer, nossa, mas tem gente passando fome e tem que pagar o imposto igual. Exatamente, isso infelizmente acontece. Por quê? Essa capacidade contributiva não deveria afetar a questão básica da vida, né? Tem que ser garantido ao contribuinte, ao cidadão, o mínimo necessário para a sobrevivência sua e da sua família. Ou seja, esse princípio deve respeitar a condição mínima do ser humano. Mas, infelizmente, às vezes no nosso aspecto brasileiro aqui não respeita. A gente já sabe disso, tá? Mas vamos nos ater agora na capacidade contributiva, tal qual diz aqui o parágrafo 1º do artigo 145. Então, o que acontece? Facultando a administração tributária, especialmente para conferir a efetividade de seus objetivos, identificar e respeitando os direitos individuais nos termos da lei, patrimônio, rendimentos e atividade econômica do contribuinte. Quando eu falo, então, de capacidade, proporcional ao que eu ganho, eu vou ter que ter a identificação de alguns tipos de alíquota. O que é essa alíquota? Primeiro, já sei que a base de cálculo é sobre o que incidirá o tributo, certo? Sobre a minha pizza. De que forma eu vou calcular o imposto incidente sobre essa pizza, sobre essa base de cálculo? Ela pode ser de 3 tipos, tá? Ela pode ter uma alíquota progressiva, proporcional ou seletiva. Ou seja, o que é essa alíquota? É aquele percentual definido lá que vai incidir sobre a base de cálculo. Se eu chegar na questão da progressividade, como é que funciona a progressividade? Quanto maior a minha base de cálculo, quanto maior a minha pizza, maior será a minha alíquota. Caso típico, imposto de renda. Nós não temos uma tabela progressiva do imposto de renda, que até uma faixa eu sou isenta de pagar? Sim. A partir dali, aquela alíquota vai aumentando, chegando até 27,5%, ou seja, vai aumentando a base da pizza e vai aumentando a alíquota, proporcionalmente. Quanto mais eu como, mais eu engordo. É isso que acontece. Então, por exemplo, tem uma pizza lá de 12 fatias, borda de catupiry, 4 queijos, minha base de cálculo. A minha alíquota vai ser de 15%. Se eu pegar uma pizza de 18 fatias, pizza super família, 4 queijos com borda recheada, aquela minha alíquota que estava aqui de 15 aumentou para 27,5. Por quê? Porque eu aumentei a pizza e vou aumentar proporcionalmente a minha alíquota também. Casos típicos, tal qual eu falei do imposto de renda. IPTU, tá? Ele é progressivo, só que detalhe, ele é progressivo na Constituição, mas não desde os seus primórdios, já vamos chegar lá. O ITR, por que o ITR também tem a progressividade?
A Constituição, garantindo a função social da propriedade, pensou o seguinte: toda terra que não for utilizada de forma devida, ou seja, plantando, criando gado, ou seja, toda terra rural não produtiva, ela não atinge a função social da propriedade. Para essas pessoas que não fazem a função social da propriedade, elas devem ser tributadas por ITR com uma alíquota muito maior. Ou seja, quanto menor a produtividade da terra, maior será a alíquota, tá? Por isso, aumentou a improdutividade, aumenta a alíquota. E olha, e dá uma diferença enorme nessa alíquota de ITR em função disso. O que mais? IPVA. IPVA também. Quanto maior vai ser o valor do carro, maior também vai ser a minha alíquota proporcional ao tipo de base que existe. A segunda possibilidade, eu tenho a proporcionalidade. O que é isso? Eu tenho uma base de cálculo, né? Mas eu tenho uma alíquota fixa. Então, por exemplo, eu posso ter uma pizza de 12 fatias, borda de catupiry, mas eu tenho a mesma alíquota. Ah, eu tenho uma pizza bem magrinha, de 8 fatias, de integral, com peito de peru bem pequenininha. Não tem problema, a alíquota é a mesma. Qual que é a diferença? A minha base aumenta ou diminui, certo? Mas a alíquota é sempre fixa, tá? Exemplo típico, ICMS. Então, por exemplo, você vai recolher ICMS embutido já no preço que você compra. Você nem está sabendo quanto é que está pagando ICMS. Conforme o estado, o ICMS pode ser 17%, 18%, lá da energia elétrica é 25%. Conforme cada estado temos um percentual de alíquota, ou seja, o percentual da alíquota será o mesmo. Se você comprar uma televisão de 60 polegadas, 50 polegadas, não importa. Na loja, se ela vale 4 ou 6 mil, no seu estado a alíquota vai ser a mesma. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a alíquota é 18%. Se eu comprei uma televisão de 4 mil reais, a minha alíquota é 18%. Se eu comprei uma televisão de 10 mil reais, a alíquota é os mesmos 18%. Ou seja, a minha base até pode aumentar e diminuir, mas a minha alíquota é sempre fixa. E a terceira opção é seletividade. O que quer dizer isso? Quanto mais importante, mais essencial for aquele produto, menor será a minha alíquota. Agora a questão é, o que é essencial e o que não é, né? Então assim, se o produto for essencial, eu pagarei menos tributos. Se for menos essencial, pagarei um tributo muito maior. Sabe aquele chopinho bem gelado? Você gosta? E aquele vinho com aquela uva deliciosa ou aquela espumante rosé? Eu adoro. Pois é, infelizmente, sabe o que a legislação considera? Não essenciais. Portanto, seletividade, ó, vai lá nas alturas. A cobrança do quê? Do IPI e do ICMS. Por quê? O IPI nesse sentido, porque o Imposto sobre Produto Industrializado, quanto mais essencial ele for, menor será o seu tributo. Ou seja, creme, batom, perfume, mulherada, ferrou. Nada disso é considerado essencial. Portanto, pelo princípio da seletividade, pagaremos mais impostos sobre esse tipo de produto. Portanto, vem a lei e define quais são os produtos essenciais. Exemplo, toda a linha da cesta básica. Isso é totalmente essencial, de fato, é essencial, certo? Inclusive, essa semana eu estava ouvindo que talvez a questão da essencialidade, lá nos primórdios, quando quem criou essa legislação eram homens, né? Por que os homens considerariam essencial perfume e batom? Ou seja, brincadeiras à parte, essencial é o que é realmente cesta básica, o restante ficará bem mais caro, ok? Vamos dar uma olhadinha, portanto, nas súmulas do Supremo quanto à progressividade. Olha só, súmula 656 do Supremo trata sobre ITBI. Ela veda o quê? Ela veda que seja progressivo o ITBI, levando em consideração o valor venal do imóvel. Da seguinte forma, é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para imposto de transmissão intervivos, ITBI, com base no valor venal. Ou seja, eu não posso considerar, só porque o valor venal vai aumentando, eu vou aumentando então a alíquota também. Não cabe progressividade. A alíquota é fixa, lembra? Então vamos desenhar para a gente gravar isso aqui. Vamos lembrar da pizza, né? Tá aqui, base de cálculo, que é o nosso valor venal, certo? Valor venal. VV. Portanto, ainda que esse valor venal vá aumentando, ó, pode ir aumentando, o
percentual da minha alíquota é sempre o mesmo, não pode ser progressivo. Portanto, meu ITBI, segundo a súmula, não pode ter alíquotas progressivas proporcionais ao valor venal. Diz ainda o Supremo, súmula 668, ele vai tratar aqui da questão da progressividade do IPTU. O IPTU, por muito tempo, a Justiça teve demandas enormes em relação a isso. Por quê? Originalmente, a progressividade do IPTU não veio da Constituição de 88. O que acontece? Alguns tributos naturalmente já vieram, como o ITR, em relação à função social, mas o IPTU não. A progressividade veio lá com a emenda constitucional 29 de 2000 para o IPTU. Portanto, o que aconteceu? Nesse meio tempo, até 2000, muitas das prefeituras instituíam leis que aumentavam a alíquota, alteravam com progressividade. O que aconteceu então? No momento que o Supremo disse, até a emenda constitucional 29 de 2000, não há progressividade do IPTU. Então, quem tem lei que aumentou a alíquota proporcionalmente, né, à progressividade, ela é inconstitucional. E com base nisso veio então a súmula do Supremo, que diz, 668 do STF, é inconstitucional lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Sempre, função social da propriedade sempre, ou seja, não cumpriu, você pode aumentar a alíquota. Agora, todas as leis, inclusive, que foram vigentes até 2000, até a emenda constitucional, foram declaradas inconstitucionais. O município teve que editar nova lei posterior à emenda 29, daí sim, com alíquotas progressivas. Então, hoje, muitos lugares, inclusive tem imóveis vazios. Aqui em São Paulo é muito comum você passar em algumas ruas e tem muitos imóveis para alugar. Por quê? Porque aquela região ali, o IPTU é muito caro, justamente pela questão da progressividade, certo? Então, a partir de então, infelizmente, temos uma alíquota totalmente progressiva.